Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Gabriel Carelli. Estou hoje inaugurando a playlist AFA 2020, tá certo? Onde nós iremos resolver as 16 questões que ocorreram na prova da Academia da Força Aérea do ano de 2019 para ingresso no ano de 2020. Espero que vocês possam gostar desse e dos outros 15 vídeos dessa playlist, tá certo? Então, vamos com tudo, roda a vinheta aí. Essa questão de número 49 diz pra gente que em um local onde a aceleração da gravidade agir, as partículas idênticas 1 e 2 são lançadas simultaneamente e sobem sem atrito ao longo dos planos inclinados AC e BC, respectivamente, conforme a figura a seguir. A partícula 2 é lançada do ponto B, com velocidade v0, e gasta um tempo t para chegar ao ponto C. Considerando que as partículas 1 e 2 colidem no vértice C, então a velocidade de lançamento da partícula 1 vale... Gente, antes de nós iniciarmos a resolução propriamente dita, é interessante que nós possamos destacar alguns pontos importantes. Então, eu já comecei lá em cima, destacando a ideia da inexistência de atrito. Aqui também uma situação interessante que essa partícula 2 ela vai sair desse ponto B com uma certa velocidade v0 e vai acabar gastando um tempo t para que ela chegue nesse nosso ponto C, tá? É interessante quando você olha para as alternativas, quando você for calcular a velocidade de lançamento dessa nossa partícula de número 1, todas elas carregam em si a informação do V0 e do T. Então, obrigatoriamente, você já percebeu a necessidade de esboçar uma relação entre essas grandezas, tá certo? Então, sem mais delongas, vamos cair aqui para a nossa questãozinha, tá? Eu já deixei a ilustração correspondente à nossa questão aí, porque em algum momento eu vou utilizar, mas antes eu gostaria de chamar a atenção para vocês numa análise, num olhar dinâmico dessa questão. Só que essa dinâmica não vai ser uma dinâmica qualquer, ela vai ser basicamente pautada em planos inclinados, tá? E aí, o que a gente vai pensar aqui agora? Uma segunda lei de Newton é muito interessante, tá? Para a gente utilizar, para a gente pensar na segunda lei de Newton, olha lá para a nossa ilustração, eu vou imaginar que a minha partícula 1, após ela ser lançada do vértice A, ela esteja nessa posição aleatória aí. Você sabe que nessa posição aleatória provavelmente existe um vetor velocidade apontando lá para cima, porque essa partícula ela tem que chegar até o ponto C, tá certo? E fora isso, existem algumas forças que eu considero como fundamentais para essa nossa resolução. Eu já coloquei a primeira, que é a força normal, é uma reação entre o contato desse corpinho com a nossa superfície, tudo bem? É perpendicular à superfície de contato, e nós temos aqui algumas forcinhas, algumas componentes que nós chamamos aí, eu já denominei de Px, eu já denominei, perdão, de Py, mas na verdade elas são estruturadas com base na força peso, que aponta para o centro da Terra, mas como a gente está num plano inclinado, é interessante a gente poder trabalhar justamente com os componentes. E bizu, guerreiro e guerreira, se você está fazendo qualquer tipo de concurso, tem que saber que o Px é o peso vezes o seno do ângulo θ, o módulo do Px vale isso daqui, e que o módulo do Py, por sua vez, vai ser P cosseno de um ângulo θ, gente. Vocês não podem chegar em prova alguma sem saber esse mínimo detalhe, tudo bem? Aqui, pelo fato do movimento ser apenas nesse eixo, a gente pode ligar aqui a intensidade da normal e vai se anular com a intensidade da componente Py, tudo bem? E aí, basicamente, você começa a tentar identificar, com base nessa situação, qual seria a nossa força resultante nesse sistema. A nossa força resultante parece ser a componente Px. Só que se o meu movimento está aqui verticalmente, verticalmente não, perdão. Se ele está inclinado e para cima do plano, você observa que essa Px está para baixo, cara, você pode interpretar como se ela estivesse atrapalhando. Então é por isso que na ideia da força resultante, eu estou colocando um menos Px. Porque quando eu coloco um menos Px, e eu sei que o Px, pelo que eu já falei para vocês, vale mg seno de um ângulo θ, perceba que você vai ter o mg seno θ de um lado e você vai ter o ma do outro lado. M com M morre, E aí, contemplando esse sinal de menos, é interessante você perceber que nós vamos estar calculando uma taxa de desaceleração por conta da subida desse bloquinho. Então, a componente Px não auxilia esse movimento de subida, ela auxilia o movimento de descida. Então, fica aí com essa ideia de sinal de aceleração para movimentos acelerados, para movimentos retardados, e no caso, a subida tanto da partícula 1 quanto da partícula 2 configura um movimento retardado, tá bom? Então a gente já achou a aceleração.
Agora eu vou partir um pouquinho aqui para a ideia da função horária da posição. Como nós temos uma existência de aceleração, uma aceleração que inclusive vai ser uniforme, nós podemos utilizar aí algumas situações do MRUV, né, do movimento retilíneo uniformemente variado. Então essa equação aqui você de repente já aprendeu, né, com o nome de sorvetão e tudo mais. Então nós vamos pensar nessa equação tanto para o corpo 1 quanto para o corpo 2. Vamos fazer essas análises aí? Olha só, para o corpo 1, o ΔS dele, o deslocamento, vai ser a ideia do AC, vai ser todo o segmento AC. Tá? Eu estou dizendo para você aí que a velocidade inicial dessa partícula 1 vale V0', tudo bem? Fica esperto aí. Nós temos aqui o menos 1 sobre 2, né? O 1 sobre 2 ele já existe propriamente na fórmula, só que como a nossa aceleração a gente está percebendo que é negativa, entra esse sinal de menos que vocês estão percebendo aí, tudo bem? E aí a gente pode anotar quanto que seria, né, a aceleração desse corpo de número 1. Como ele está subindo uma rampa, cujo ângulo de inclinação, preste atenção, mede 30 graus, você coloca G seno θ, G seno de 30, tá? E multiplica pelo quadrado do tempo, porque já é uma estrutura padrão também da nossa formulazinha, tá certo? Aqui você vai poder sintetizar esses termos, né? Você pode fazer algumas continhas, o módulo da aceleração da gravidade mede 10 metros por segundo ao quadrado, então você vai substituir o G igual a 10, seno de 30 igual a meio, e aí você vai achar essa estrutura que eu acabo de destacar para vocês. Pode ser? Para o corpo 2 também vai rolar uma análise muito parecida. Só que agora o deslocamento do corpo 2 vai ser o segmento BC, tá certo? E a aceleração desse cara, seguindo aquele princípio do menos G seno, né, do ângulo θ, enfim, você vai anotar aqui embaixo que vai ser menos meio G seno, olha só, do ângulo de 60 graus, que é a rampa, né? É o ângulo de inclinação da rampa que o corpo 2 vai estar subindo. Com base nisso, resolvendo-se, né, algumas continhas aqui dessa meiuca, você pode perceber que o BC, né, que é a distância BC, o deslocamento BC, é equivalente a essa estrutura aqui. Perfeito, gente? Até então tranquilo? Agora vamos partir para uma análise geométrica desse triângulo retângulo que vocês estão vendo na ilustração. Se a gente faz uma tangente do ângulo de 60 graus, a tangente de um ângulo dentro de um triângulo retângulo é o cateto oposto pelo adjacente. No caso, a esse ângulozinho de 60 graus, né, ele está enxergando o cateto AC, tá? E ele está adjacente a esse cateto BC. Beleza? Então, é o que eu já escrevi ali para vocês. Mas pensa comigo no seguinte, nós temos duas equações aí destacadas, né? A equação do AC e a equação do BC. Se você divide AC por BC, tu sabe que isso vai dar a tangente de 60. Então, eu vou basicamente dividir uma equação pela outra, tá certo? Quando eu opero essa divisão, né, no lugar de AC por BC, eu já substituo pela tangente de 60, que eu conheço como raiz de 3, tudo bem? E do outro lado da equação, eu vou ter a razão desse termo todo aqui, tá ok? Por esse terminho aqui também. Maravilha, gente? Até então, tá tudo tranquilo? Vocês estão juntos comigo? Qualquer dúvida, deixa aí no comentário que com certeza eu responderei, tá certo? Então, continuando isso daqui, a única missão, né, seria fazer uma multiplicação cruzada, maravilha? Então, quando você faz uma multiplicação cruzada, já pulando algumas partes, né? Porque isso daí vai virar, querendo ou não, uma certa matemática, você vai cair nessa estrutura, tá certo? Beleza? E aí você precisa organizar os termos da sua equação, né? Tudo que tem, assim, a tendência é você jogar tudo que tem t ao quadrado para um lado, né? Se eu não me engano, eu vou jogar todo mundo para um lado único da nossa equação. Isso mesmo que aparece aí para vocês na tela. Eu trouxe todo mundo para o lado direito, para o lado esquerdo, perdão. Então, o menos 7,5t ao quadrado, que estava aqui perdidinho, né? Cara, eu acabo trazendo ele para o lado esquerdo, tudo bem? Eu acabo trazendo ele para o lado esquerdo, e ele vai encontrar esse termo aqui, o menos 2,5t ao quadrado, e ambos juntos vão dar 5t ao quadrado, tudo bem? Então, gente, é isso. Agora, o que a gente pode fazer aqui? Bom, eu experimentaria, né, fazendo direitinho, fazendo bonitinho, colocar um t em evidência. Óbvio que na hora da prova muita gente já pularia essa etapa, né? Mas colocando um t em evidência, você pode eliminar esse t aí, tá certo? E você vai cair na igualdade de que toda essa parcela aqui, toda essa parcela está dando zero. Então, se tudo isso está dando zero e você quer saber quanto que vale o V0', tu isola esse cara.
Então, isolando V0', né, tu passa o 5t para o outro lado, tu passa o menos V0 raiz de 3 também para o outro lado da equação, e aí fica com essa carinha aqui que eu já estou destacando para vocês. Se a gente parar para analisar as alternativas, né, a gente consegue identificar um gabarito muito bacana, que é a letra A. Pessoal, espero muito que vocês tenham gostado dessa resolução. Deixem um like de vocês aí e até o nosso próximo vídeo. Valeu!